De volta com o programa Alma do Negócio, meu convidado Fagner Gouveia falou no primeiro bloco um pouco sobre motivação e qualidade de vida. Agora nós vamos conversar sobre relacionamento e comunicação. Então, para começar, Fagner, queria que você me explicasse a importância da comunicação para o sucesso das empresas. Bom, a comunicação ela se faz indispensável em todas as esferas de qualquer empresa, de qualquer tipo de negócio. Por exemplo, se você é um pequeno administrador, qual a importância da comunicação para ouvir o seu cliente? Qual a importância da comunicação para ouvir o seu colaborador, para ouvir o seu fornecedor? A comunicação ela permite você navegar em todas as esferas de relacionamento que você tenha no seu negócio. Então a comunicação ela é por si só papel-chave e fundamental do sucesso das empresas de um modo geral. A grande questão é como fazermos a comunicação de uma forma assertiva. Primeiro de tudo, primeiro passo, não menos importante, tendo objetividade. A objetividade ela se faz indispensável. Outra dica, usar o diálogo. A comunicação não é o que eu digo, é o que você entende. Então, pedir ao funcionário, ao colaborador, o feedback, a devolutiva de algo que você disse, para saber se de fato a comunicação está sendo concluída de forma assertiva. Olha só quantas dicas valiosas. Nós temos aqui a mensagem do Alex Freitas, lá da Paraíba. Ele está assistindo o programa e diz que sempre traz boas dicas. Alex, eu que agradeço a sua participação, muito bom receber sua mensagem. Espero que a gente esteja contribuindo e que você esteja gostando desse programa. Então, agora você trouxe a questão do diálogo, e é muito importante saber o que o outro entendeu, tá certo? Sem dúvidas. Agora, o que fazer? Como eu vou adivinhar se o outro está entendendo exatamente aquilo que eu quero dizer? Boa pergunta. Um abraço ao Alex, que nos enviou a pergunta. Um abraço ao povo nordestino que nos assiste e nos presenteia com a boa audiência. Bom, primeiro passo de todos, Paola. Para que você saiba se o outro entende, se o receptor entende a mensagem ou não, deve-se se fazer uma simples pergunta da filosofia. Você entendeu de fato mesmo o que eu disse? Pode repetir, por favor? Claro que de uma forma aberta, doce, cordial, humilde. O outro não vai se sentir ofendido em ter que repetir o que eu disse. Então, ao fato em que você, e ao passo em que você pergunta se foi entendido de fato, você já está ali matando e eliminando qualquer ruído de comunicação. Uma outra dica, preste muito atenção nas mensagens corporais. Se a pessoa presta atenção, se ela olha nos olhos, se ela emite cacuetes, trejeitos sobre a sua fala e elimine ali naquele momento qualquer ruído de comunicação que tenha. Também é uma outra dica importante. Eu acho que é importante essa coisa. Muitas vezes a gente deixa de prestar atenção no outro. E você está falando e a pessoa está com aquela cara de que o pensamento está longe, está na cara dela. Esse é o momento de você refletir. Peraí, será que é o tema, o assunto que eu estou falando que está chato, o jeito que eu estou falando? E aí refletir, se você realmente quer um resultado, você pode mudar alguma coisa na sua comunicação para despertar o interesse no outro. E ouvir. Eu vejo que hoje as pessoas têm muita dificuldade, não é só hoje. Na verdade, ouvir não é uma coisa fácil. Qual é o papel de ouvir dentro da comunicação? O papel do ouvir, sem dúvidas, é o mais importante da comunicação. Até porque curso de oratória a gente tem de monte aqui pelo Brasil afora. Agora, curso de escutatória, que é ensinar a arte de ouvir, a gente não tem tantos assim. Então, o ouvir... Você conhece algum? Eu não conheço nenhum. Já fiz até curso de conversa, que é diferente de oratória. Mas de ouvir eu ainda não conheço nenhum curso. Olha só, já nasceu uma oportunidade de mercado aqui, montar um curso de escutatória. É verdade. E a arte de ouvir, ela é importante para quê? Para processar. As pessoas que têm o perfil analítico, independente do formato de empreendedor, seja você um pequeno comerciante, um grande executivo, o grande problema da comunicação está no ouvir. E aí eu vou dar uma dica importantíssima para você ouvir. Concentre-se no que está sendo dito, independente do teor e do tipo do tema. Se não for um tema muito agradável, que pode haver ali ruídos de comunicação, mas ele é importante para a sua história, para a sua vida, procure ouvir esse tema com bastante atenção. Então a concentração, ela é importantíssima para a arte de ouvir. Outra dica indispensável para que a gente possa ouvir mais e melhor. Praticar a leitura faz com que a gente desenvolva a fala. Agora, praticar a conversa faz com que a gente discuta e entenda a nossa audição. E eu brinco que o nosso ouvido é muito seletivo.
Ele escuta aquilo que a gente quer. Então, procure ouvir coisas que sejam úteis, importantes para o seu desenvolvimento. E você sabe uma outra dica que eu aprendi também? Eu sou uma fã do Stephen Covey, pena que ele nos deixou, mas o livro e todas as obras dele, Os 7 Hábitos, e lá ele fala, toda vez que você for se comunicar com uma pessoa, procure primeiro ouvir. Faça uma pergunta e escute atentamente o que o outro está falando. Isso abre corações e cria uma conexão, porque a gente acaba ficando muito preocupado no que eu estou interessado em falar e perde a oportunidade de ouvir, que abre um canal de comunicação tão valioso. Agora, eu queria que você me contasse um pouco na sua experiência de relacionamento, porque, claro, comunicação, você está falando de relacionamento entre duas pessoas. Qual é o impacto nas empresas em relação aos relacionamentos das pessoas que trabalham ali? Bacana. Comunicação e relacionamento são sinônimos. Sinônimos indispensáveis para o sucesso de qualquer projeto, de qualquer empreendimento. A comunicação, ela é o elo para o relacionamento. O que é o relacionamento? Relacionamento é você se identificar com algo ou alguém e engajar-se naquele propósito. Então, diante disso, eu tenho um exemplo prático, corporativo e um exemplo acadêmico em sala de aula. Lecionando para os meus alunos, usava uma linguagem de comunicação de difícil assimilação, de difícil conhecimento. As pessoas não entendiam As pessoas muito bem o que você falava. Não entendiam. No final da aula, passei uma avaliação, os alunos tiraram uma nota baixa e, claro, eu tentei culpar os alunos. Vocês não estudaram, mas não. O problema estava em mim, em quem vos fala, na oratória, na forma de me comunicar e, o melhor, na forma de me relacionar. Por quê? Cada ser humano tem uma percepção cultural, tem um nível socioeducativo, e isso faz uma diferença muito grande na hora de você escolher a linguagem. Por quê? A linguagem, ela é o elo entre a comunicação, o perfil e o relacionamento. Então, para que você se relacione bem com as pessoas, primeiro, use uma linguagem específica para cada público. Para o seu cliente, tem uma linguagem. Para o seu fornecedor, tem uma linguagem específica. Não menos importante, indispensável, para que o relacionamento seja assertivo, procure estabelecer contratos. Quando eu digo contratos, vou direto ao assunto. O que são contratos? É saber o que o outro precisa, ver se você pode atender e como fazer para atender. O grande princípio da relação é o que é, para que serve e onde se aplica. Então, pensem nisso neste momento, pessoal. Agora, é interessante isso, E até pegando aqui a pergunta que a Ana mandou, ela pergunta, ok, se relacionar com alguém que eu gosto e me dou bem é fácil, mas no ambiente de trabalho tenho que me relacionar também com pessoas que eu não gosto. O que fazer? Boa pergunta, um abraço, Ana. Bom, primeiro de tudo, quando você vai se relacionar com alguém que não gosta, pode ser trabalho, em qualquer variável da vida, o primeiro passo é você eliminar qualquer tipo de pré-conceito estabelecido. Por exemplo, Ana, eu não gosto da fulana, da minha amiga, porque ela tem um cabelo, porque ela tem uma roupa, porque ela tem isso ou aquilo, ou porque ela tem um cargo, por causa do jeito dela, ou por causa do jeito, independente da variável. Primeiro passo de tudo, tentar limpar os paradigmas, os conceitos pré-estabelecidos. Agora, como é que eu faço essa limpeza? Primeiro de tudo, quando eu confio em mim. Então, eu preciso ter aquela expectativa de que o meu potencial é grande, de que eu consigo me superar, e você tem que se apegar em você, nas suas variáveis de sucesso e de progresso, para que você não preste atenção no outro, para que você não leve o que eu não gosto do outro para você. Existe uma dica importante para que você extraia o melhor dos outros. Eu até brinco que nas empresas, hoje em dia, eu vejo muito isso, Paula, o perfil BBB. Aquele que gosta de fofoca, leva intriga, aquele que trabalha em equipe, que na hora de vender o projeto só ele se promove. Quando você se encontrar, se defrontar com esse tipo de perfil, procure cada vez mais valorizar o seu perfil. Quando você sabe do seu potencial e quando você investe nele na prática, deixe isso de lado, deixe esse tipo de ruído de lado e procure avaliar o seu perfil. E eu daria mais uma dica, Fagner. Já dizia Jung que quando tem algo no outro que está me incomodando, isso pode trazer uma reflexão riquíssima sobre você mesmo. Porque normalmente a gente se espelha no outro. É mais fácil ver um defeito no outro do que em si próprio. E normalmente a gente enxerga no outro aquilo que inconscientemente está incomodando em mim, mas é mais fácil ver no outro. Então, que tal refletir sobre isso? O que te incomoda nela ou nele?
Será que você não tem algo parecido e, no fundo, ainda não está consciente disso, mas tem essa possibilidade, quem sabe até pode trazer essa reflexão. E quando a gente fala em feedback, a empresa hoje se usa muito. O que é feedback dentro das empresas? Como isso é usado? Bom, feedback nada mais é do que uma avaliação, uma devolutiva que seja o RH, o líder, dá para o seu colaborador. Isso pode variar de 3 meses, 6 meses, depende do porte, do perfil da empresa. E o feedback ele é importante para você praticar diariamente. Se a comunicação é a arte de falar, né, o feedback nada mais é do que a arte de entender o que foi ouvido. Então, olha a importância do feedback no processo de desenvolvimento da comunicação. Por exemplo, você tem uma dúvida e essa dúvida vai gerar uma pergunta. Para você entender na prática se essa pergunta foi respondida, você precisa do feedback, para saber se quem recebeu a resposta entendeu de fato. Então, o feedback ele é importantíssimo nas empresas para o alinhamento de projetos. Hoje, as organizações elas vivem de uma forma muito dinâmica e os projetos eles acontecem na velocidade da luz, o que pode gerar cada vez mais ruídos. Qual a técnica? Qual a dica? Praticar a arte do feedback. Agora, a gente usa muito comunicação e relacionamento com os clientes. Queria que você falasse um pouquinho da comunicação nas negociações. Bacana. Comunicação, relacionamento, gestão de negócios. Independente do momento de um projeto que você participa, por exemplo, quando eu vou a uma mesa de negociações, seja para apresentar um projeto ou para fechar um contrato, qual é a minha principal preocupação com o feedback? O emprego e o uso da linguagem. Até porque você vai adquirindo características do outro ao longo de uma fala e você vai aprendendo o jeito, o nível de vocabulário, você vai aprendendo as expressões e ali você pode usar uma técnica que eu chamo de espelhamento, que é fazer da fala do outro o gancho, o link para a sua fala. E isso vai fazer com que você seja melhor entendido, melhor ouvido em uma negociação. Independente do valor, do tipo de projeto, você ouvir o outro e usar a fala dele no mesmo tom de voz, na mesma linguagem, no mesmo nível de vocabulário, faz uma diferença muito grande e ajuda na negociação para que o outro entenda o que você está dizendo. Olha só que dica valiosa que o Fagner trouxe para você. Então, Fagner, queria que você falasse um pouquinho do livro que você lançou, né? Os 1000 Pensamentos Inspiracionais para Viver em Equilíbrio, Espiritual, Profissional e Vida Pessoal. Qual é a proposta do livro? Bacana. Bom, o livro ele fala de uma forma resumida, ele conecta 3 dos principais sentidos de vida, que eu chamo de tripé do desenvolvimento, que é a vida pessoal, profissional e espiritual. Paula, muitas vezes nós estamos bem na vida pessoal, obrigado, e na vida profissional também. Só que na vida espiritual, independente da religião ou religiosidade, nós não estamos muito bem. Acontece, o contrário também é verdadeiro. Então, qual é a proposta do livro? É uma provocação, através de pensamentos, para que esse livro conecte os sentidos da sua vida e da sua existência. Por exemplo, tem um pensamento no livro 959 que fala assim, ó, tudo na vida tem começo, meio e legado. Para os que sonham não existe o fim. Então esse é um livro que trabalha a proposta de desenvolvimento para que você conecte os sentidos da vida. Olha que interessante. Vou ler aqui para vocês rapidamente o 423. A maioria das pessoas reclamam de estresse. É porque na segunda-feira está pensando na sexta-feira. Viver o aqui e agora pode te ajudar. E vivendo o aqui e agora, nós encerramos o nosso programa. Eu quero agradecer muito a sua participação, Fagner, desejar sucesso no seu trabalho. Muito obrigado, Paola, muito obrigado pelo elogio, muito obrigado pelo incentivo, a recíproca, afirmativa e verdadeira, e sucesso para ti também. Muito obrigada. Nosso programa fica por aqui. Eu agradeço a Lia Cabeleireiros, que está ali em Pinheiros, sempre caprichando no meu visual. E agradeço a Tatiane Lobato, que me deu de presente esse esmalte que ficou tão bonito na minha unha. Agradeço de coração. E agradeço a Kill Design, uma agência de branding. Eles desenvolveram o logotipo do programa Alma do Negócio e o nosso site, almadonegócio.tv, que logo, logo vem com muitas novidades. Não perca, nos acompanhe também no Twitter e no Facebook. Espero suas mensagens e saber como o programa Alma do Negócio pode te ajudar mais. Muito obrigada, uma boa tarde e até a semana que vem.